Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Gabriel Carelli. Estou passando aqui para a gente resolver mais uma questão da prova da SpaceX, dessa vez a questão de número 23. Então já fizemos a 21 e a 22, uma de máquinas térmicas, a outra de campo magnético, e agora vamos resolver uma questãozinha de eletrodinâmica. Mas antes, solta aquela vinheta aí. Então, pessoal, basicamente vocês estão percebendo que o quadro ele ainda está em branco, né? Ainda não fiz nada. Eu sempre gosto de colocar as coisas antes para eu vir explicando aí no passo a passo para vocês, ok? Mas o que acontece? Eu vou saltar a questão agora para vocês. Nesse exato momento vocês devem estar visualizando ela aí. E basicamente é um circuito muito doido, né? Um circuito muito estranho, com os fios um pouquinho tortos, né? Não tá aquele circuito como você gosta, como você costuma ver nos livros didáticos. Só que pode voltar para a minha imagem, só que agora, basicamente, você pode pensar no seguinte: circuitos elétricos, né? Pensa que eles são formados por arames, né? E arames podem ser deformados, né? São objetos deformáveis, né? Então, eu vou pegar esse meu circuito elétrico que apareceu na nossa ilustração, que apareceu no nosso enunciado, né? E vou redesenhá-lo de forma que ele fique um pouquinho mais satisfatório para você, tá? De antemão, vou botar de novo aqui para você, ó. Perceba que tu tem 3 baterias aí nessa região, né? E essas 3 baterias, elas estão em série ou elas estão em paralelo? Pô, elas estão em paralelo, né? Você tem 3 resistências aí na tua ilustração. Essas resistências, elas estão o quê? Em série ou em paralelo? Na verdade, existe aí uma associação mista, tá bom? Entre essas resistências. Você percebe que o R2 e o R3 da nossa ilustração, eles estão em paralelo entre si. Aí o resultado desse paralelismo entre eles vai estar em série com a resistência RU. Tudo bem? Então, deixa eu redesenhar aqui para vocês e já já a gente volta falando sobre a resolução completa. Bom, acredito que essa questãozinha aqui, ela possa ser mais fácil do que pareça, né? Então, depois que você reorganiza o circuito, olha a primeira coisa que você vai ter que identificar. Vamos parar para analisar um pouquinho essas nossas pilhas ideais, ou seja, aqueles geradores elétricos que possuem resistência interna desprezível, tá? Cuja força eletromotriz vai ser a própria DDP, né, lançada aí ao circuito, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Nós temos 3 geradores em paralelo, tá? E quando isso acontece, repara, todo mundo tem a mesma força eletromotriz, todo mundo tem a mesma tensão elétrica. Então, para esses 3 caras aqui, basta você considerar apenas um. Olha só o que você faz aqui. Pronto, já deu para safar qual vai ser a DDP, né, qual vai ser a tensão elétrica, né, lançada aí basicamente a esse circuito. Então, se 3 pilhas estão em paralelo, basta você considerar apenas um único valor aí. É diferente se esses geradores estivessem em série, né? Se esses geradores, se essas 3 pilhas fossem associadas em série, você deveria somar o 25 com 25 com 25, ou né, multiplicar o 25 por 3, beleza? Então, por hora, fica essa dica aqui, tá? Aí eu preciso analisar esse conjunto de resistências que está presente no meu circuito, né? Existe uma resistência de 10 e outras 2 de 20 ohms em paralelo entre si. Dica: quando 2 resistências se encontram em paralelo, né? Se o valor dessas resistências for o mesmo, for igual, você vai pegar esse valor, né, que se repete, o 20 ohms, e vai dividir pela quantidade de vezes que está se repetindo, que no caso são 2 vezes. Então, 20 em paralelo com 20 te resulta em 10 ohms. Aí esse 10 ohms aqui de cima vai estar em série, com o resultado que a gente acabou de obter aqui embaixo. Então, a nossa resistência equivalente, né? A gente acaba descobrindo aí que a resistência equivalente desse circuito vai ser igual a 10 mais 10, 20 ohms. Bom, é com essa resistência equivalente que a gente pode calcular qual é a corrente total do meu circuito. Para isso, eu vou utilizar uma das consequências da primeira lei de Ohm. Tá? Eu verifico a minha tensão elétrica, eu verifico a minha resistência equivalente, e aí eu calculo qual é a intensidade da corrente elétrica que vai sair dessa bateria aqui. Né? Existe uma corrente elétrica saindo dessa bateria pelo polo positivo. Tá? Ela vai girar todo esse circuito aqui, né? E, de fato, toda essa corrente que a gente tem que considerar aí, ela vai atravessar esse nosso amperímetro. Então, um dos pedidos da questão é para nós marcarmos qual é a leitura do amperímetro situado nesse ramo do circuito. Então, esse amperímetro ele vai sentir
toda a intensidade de corrente. Vamos lá calcular quanto que vale essa correntezinha aí? Bom, aqui eu trago uma notícia muito boa para vocês, né? Se vocês utilizassem essa estrutura aqui do U igual a REC vezes I, né, da tensão elétrica ser basicamente aí o produto da resistência equivalente pela sua corrente elétrica, a tensão você sabe que é 25, a REC você sabe que é 20, então para descobrir essa corrente elétrica basta dividir esse 25 por esse 20, que vai dar 1,25. E aí você procura as alternativas, né? Só existe basicamente uma única alternativa que me dá que essa corrente sentida, né, marcada aí pelo amperímetro, vai ser de fato de 1,5 amperes. Você poderia resolver já marcando aí a letra D. Nenhuma outra opção te dá esse valor aqui de corrente. Mas a gente não pode deixar a desejar, né? Vamos tentar terminar de resolver esse exercício. Fica comigo aqui, por favor, tá? Não vai embora, porque a gente vai tentar ali agora, ó, a gente vai tentar analisar, desculpa, qual é a leitura desse voltímetro, tá? Então, para analisarmos a leitura desse voltímetro, a gente precisa saber que essa corrente total vale 1,25 amperes, ok? E aí que basicamente vai acontecer o seguinte, essa corrente, quando ela chega nesse pontinho aqui, ó, esse pontinho é chamado de nó. O nó é um ponto onde haverá, no caso, uma divisão dessa corrente elétrica, né? Ela vai passar por essa primeira resistência de 10 ohms, chegando nesse nó, ela se divide, certo? Então, repara, os dois caminhos aí que podem ser percorridos pela minha corrente elétrica, né? Tanto o caminho da esquerda quanto o caminho da direita, são caminhos com resistência elétrica igual, né? Possuem mesmas resistências elétricas. Então, a corrente vai pensar o seguinte, poxa, se eu tenho duas regiões com o mesmo valor de resistência para poder seguir, o que eu vou fazer? Eu vou passar mais intensamente pela esquerda, mais intensamente para a direita? Não, né? Já que os dois caminhos têm mesma resistência, ela acaba se dividindo de forma igual. Então, no caso, cada um desses dois resistores aqui, né, cada uma dessas duas resistências de 20 ohms, né, serão atravessadas aí por uma corrente com valor de I sobre 2, tá? Então, essa corrente toda aí chega nesse primeiro nozinho aqui e vai se dividir em valores iguais pelo fato das resistências serem iguaizinhas, tudo bem? Se fossem diferentes aí, não poderíamos dizer isso que eu estou afirmando para vocês aqui agora, tá? Então, só para a gente finalizar o exercício aí, né, vamos resolver esse problema. Olha só, para você realizar a leitura desse voltímetro, tu tem que utilizar ainda essa estrutura aqui. Então, ó, vou puxar uma setinha aqui para baixo, né, para você perceber que eu ainda vou utilizar esse conhecimento. Então, ó, a leitura do meu voltímetro, que eu vou chamar de U', tá? Esse U' tem que ser... Aqui eu coloco uma REC na fórmula, né? Mas você tem que analisar qual é a resistência que está compatibilizando ali com o teu voltímetro. Então, ó, essa resistência de 20 ohms, ela está compatibilizando com essa leitura do voltímetro. Então, aqui você coloca os 20 ohms, tá certo? E aí você tem que multiplicar, você tem que colocar, no caso, desculpa, a sua corrente aí, que vai ser de I sobre 2, tá? Então, a conta ficaria 20 vezes 1,25, que é a corrente total, só que dividida por 2, né? Ou seja, se você decide fazer essa continha aqui, você vai achar aí o teu U' justamente igual a 12,5 volts, né? Ou seja, 20 dividido por 2 dá 10, 10 multiplicado por 1,25, você só desloca a tua vírgula, cai nesse valorzinho aí. Mais uma vez, espero que todos vocês tenham gostado aí, tenham curtido essa resolução aqui, e até o próximo vídeo.